Um outro ponto que eu acho que é legal da gente conversar, vamos supor, a pessoa, a gente está fazendo uma série de vídeos com clientes. Aí eu tenho vários casos que vão principalmente na linha de alergia, dermatite, e quando tem alergia a alguma proteína animal, é difícil de, mesmo com outras rações de outras proteínas, né? Tem sempre aquele resquício do frango ou alguma outra ingrediente alérgico. Vamos supor que a pessoa ela falou, ok, eu vou dar a ração vegetal, né? Ela torce um pouco o nariz por chamar ração vegana, mas ela topa fazer. Para a pessoa ficar tranquila, quais seriam um protocolo que ela pode acompanhar? Se ela fizer os exames a cada ano, um acompanhamento, isso já não garante para ela que, olhando esses níveis de exames de sangue, exames nutricionais, isso não garante que o pet está saudável, está feliz e está tudo bem? Sim, a gente, quando faz uma avaliação nutricional, a gente observa primeiro na avaliação física qualidade do pelo, score corporal. Tá ganhando peso, tá perdendo muita massa magra, tá criando muita massa gorda. Eu vou falar pela experiência que eu tenho com os meus cães. Como são muitos, eu consegui observar vários ao longo de algum tempo. São 15, né, que você falou, e todos 15. Eles comem a ração? Eu tenho 2 que comem ração especial, e eu tenho 2 que vivem sozinhos, os 2, e a fêmea não aceitou, e aí eu tive que manter na ração convencional. Todos os outros 11 comem a ração vegana. Eu percebi assim, tem uma perda de peso interessante, sem muita perda de massa magra. Eu não detectei, eles já estão comendo a vegana tem mais de um ano, não detectei anemia em função disso, perda de proteína, que são coisas que a gente pode dosar, né? Urina, os animais que eu acompanhei com o exame de urina, o pessoal fala, fica o pH alcalino, como é que vai ser? Não detectei essa alteração. Alguns já tinham um pH ligeiramente alcalino, se mantiveram assim. Porque, assim, Vitor, o pessoal fala da ração com carne como se fosse algo milagroso. Mas mesmo a ração com carne, boa parte dela é carboidrato. Já é muito mais carboidrato do que os animais ingeririam na natureza. Então, assim, argumentar que isso vai manter o animal saudável, não vai. A diferença mesmo é só a origem da proteína. E a gente sabe que a indústria, quando pega uma proteína, inclusive de origem vegetal, ela consegue deixar essa proteína mais absorvível. Ela quebra a proteína e entrega esse produto na ração de uma forma que a absorção é melhor. Então, se você, por exemplo, em casa, o que eu percebi nos primeiros 2 meses foi um aumento grande no volume das fezes, principalmente no primeiro mês. Mas aí eu observei o quê? A ração vegana ela tem muito mais fibra. Então, existe uma fase de adaptação da própria microbiota do intestino, e que acontece com a gente também, quando a gente se torna vegetariano, né? Começa aquele coisa, tem um pouco de gases, fica aquele barrigão, mas é a microbiota que está se adaptando. Depois de 2 meses, a quantidade de fezes, ela é compatível com qualquer outra ração super premium. Então, assim, as fezes acabam, para a pessoa que está em casa e que está no dia a dia, observar o volume de fezes é uma forma interessante de você saber se está absorvendo bem ou se está absorvendo mal e está saindo um volume maior de fezes. Então, eu não observei esse tipo de alteração. Inclusive, assim, teve animal que nem perdeu peso. A maioria perdeu peso, estava todo mundo meio gordinho, né? Deu aquela estabilizada. Teve um ou 2 que não perderam peso, que mantiveram o mesmo corpinho. E assim, em relação à alergia que você estava falando, eu nunca tratei uma dermatite alérgica com a ração vegana. Porque a dermatite alérgica, geralmente, ela tem relação com alguma proteína animal específica. Então, quando você sai para a ração vegana, você se livra da proteína animal, talvez resolva a longo prazo. O que eu tenho em casa, que eu posso falar da minha experiência, eu tenho um cachorro que ele tem enterite inflamatória, é uma doença intestinal inflamatória que é autoimune, como se fosse uma alergia. Na ração convencional, ele tem muita diarreia. Aí você passa para aquela hipoalergênica, que é especial. Quando eu comecei com a vegana, eu passei ele para vegana também. Ele conseguiu comer 8 meses da ração vegana sem desenvolver alergia. Depois de um tempo, aconteceu com ele o que acontece com qualquer outra proteína. Ele desenvolveu alergia e eu voltei para hipoalergênica. Mas a doença inflamatória, o que eu vejo o pessoal procurar muito é para atopia, né? Eu não sei te dizer por experiência se ela, a longo prazo, ela se mantém o animal sem coceira. Mas se o animal ficar bem a longo prazo, em relação à nutrição, 1 ano de experiência e 11 cães comendo a ração, eu posso falar com uma certa tranquilidade. Não vai ter problema, não. Em relação à parte nutricional, não vai ter problema mesmo.
E esse foi só um trechinho de um vídeo, de um conteúdo maior. Então, se você curtiu, já faz a sua inscrição, ativa as notificações e na descrição tem o link para você ver o vídeo completo.